Vou te falar que essa última semana tem sido muito difícil. Uma vez eu falei com o pastor que, tenho certeza que Deus quer nos usar na onde a gente foi mais testado, né? Mas essa semana, vou falar para vocês, foi mais pesada do que as outras. E não porque não seja uma característica, que hoje nós vamos falar sobre generosidade. Pelo contrário, eu posso me alegrar porque eu tenho uns bons exemplos dentro de casa sobre ser generoso, na essência. A minha mãe, ela é muito generosa, ela tem essa característica. E meu pai, então, ele tem ainda acima da dela, porque ele consegue atingir a essência do desprendimento. E eu vivi isso desde a minha infância. Eu posso relatar aqui várias coisas que eu vejo meu pai ser generoso, assim, desde a minha infância mesmo. E não era com o que sobrava, não era, embora eu tenha nascido numa época das vacas gordas, mas quando eu atingi ali 4 a 5 aninhos, foi quando as coisas desandaram financeiramente na minha família. Então, aquilo que eu tenho de lembrança não foi da época das vacas gordas, não. Mas essa semana pesou demais. E hoje eu fiquei o dia todo, aquele trem assim, não sei nem se eu consigo terminar a ministração inteira. Mas foi um dia que bateu assim, diretamente. Eu vou ser igual pastor, né? Cara de brava e chorando na ministração. Mas é possível a gente ser generoso e não estar cumprindo o que Deus quer. E por quantas vezes a gente age assim, né? E a gente ainda dá justificativas maravilhosas. Então, vamos tentar conseguir ministrar hoje. Quando a gente vai falar de finanças à luz da Bíblia, muitas pessoas usam esse tema generosidade como uma conclusão. Eu não consigo ver assim, porque eu acho que é muito possível a gente ter o contentamento, que é aquilo que eu vou trazer na última semana para fechar essas ministrações sobre finanças. Eu acho que é possível a gente ser contente. O pastor pôs o telefone de cá hoje e eu fiquei de cá. Peraí, vou voltar. Eu vi ele olhando ali, ó, já consertei, gente. Mas é muito possível a gente ter o contentamento, e nós vamos trabalhar isso perfeitamente na semana que vem, e mesmo assim a gente não ser generoso. Então, por isso que eu quis trazer essa ordem inversa. Já que no primeiro encontro a gente falou sobre a boa mordomia e a necessidade que nós temos que ter de sermos bons administradores, zelosos com aquilo que Deus nos confia, de entendermos que Deus não dá conforme a nossa capacidade, mas assim sobre a intenção que há no nosso coração. Que a gente entende que Jesus tem que ser o centro e as outras coisas têm que ser reposicionadas nos seus devidos lugares e não invertermos isso como a gente faz diariamente com o dinheiro. Depois nós caminhamos ali sobre o cuidado de não ter dívidas, já que isso nos escraviza, impede da gente exercer os nossos ministérios, talvez dentro da igreja, talvez dentro como marido, como esposa. E fora que muitas vezes a gente dá muito mau testemunho, né? Quando a gente está em débito. Depois a gente caminhou mais um pouquinho, vou falar sobre investimento. Muita gente tem medo de investir, porque foi criado pensando que ter dinheiro é problema. Ou que fazer multiplicar é mais problema ainda. E aí a gente cai aqui na generosidade. E não tem como a gente ser generoso se a gente não passar por esse processo. Ou pelo menos não dá para ser generoso conforme Deus espera na sua essência que a gente haja com generosidade. E aí eu queria fazer uma pergunta sincera já no início, assim, o que você acha, de fato, que Deus quer que você exerça a boa mordomia, que não tenha dívidas, que saiba investir? Qual sentido teria nisso? Qual o sentido da gente ser próspero e esperar ter uma vida próspera? Para quê? E aí,
muitas vezes a gente acha que é só para a gente ver aquele saldo lá na conta bancária, né, acumulando, crescendo, ou para que a gente vai construindo mais e mais celeiros para ir guardando tudo aquilo que Deus nos confiou. Mas a verdade não é essa, não. E aí, só é possível exercer a boa mordomia e o investimento inteligente se a gente entender que só faz sentido, e o sentido final tem que ser para gerar todos esses recursos, converter na generosidade. E aí, várias pessoas que falam sobre finanças falam esse exemplo, que aqui a gente tem o Rio Jordão, e ele deságua em 2 mares, né? Alguém pode me falar quais são? Qual? Não. O Mar da Galileia e o Mar Morto. Como que é o Mar da Galileia, pastor? Vamos profetizar que eu tenho vontade de ir. Se tem um lugar que eu tenho vontade. Hã? Não é para pescar não, pastor. Ele vai saber da Galileia porque ele gosta de pescar. Mas existem algumas características entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Quando o Rio Jordão ele passa por esse Mar da Galileia, o Mar da Galileia ele fala que ele é lindo, ele é cheio de vida, né? Ele retrata pelo menos todas as passagens, que eu também não conheço pessoalmente ainda, mas profetizo que eu vou conhecer. Você tem um sonho que eu tenho é ir para lá, né, Diego? Mas se as guerras deixarem também, né? Porque eu sou medrosa, viu? Não vou mentir não, que eu tenho um pouco de medo. Mas ele recebe a água desse rio e ele preserva todas aquelas características e ainda transborda, né? Ele traz ainda mais vida. Já o Mar Morto, ele já tem uma característica totalmente diferente, mesmo recebendo da mesma água, né? Por quê? Porque ele retém. Ele retém, aí ele vai enchendo, ele é uma represa. Aí, enquanto aquela água, né, evapora e sobra só aquele sal que só vai acabando com as coisas, parece que a finalidade é só essa, a represa. E muitas vezes é isso. Muitas vezes a gente deixa de agir com generosidade porque a gente torna o dinheiro nosso servo, ao invés de ser servo, é nosso senhor, né? E a gente age assim. Ao invés de ser um canal, muitas vezes a gente se torna represa. E aí, a primeira característica e a primeira razão na qual faz a gente entender porque devemos ser generosos é um dos primeiros princípios que todos aqueles que enxergam Deus como Pai, como bons filhos, nós devemos imitar a Deus. E Deus tem a essência de ser generoso. A essência dele é de generosidade. Então, por que não imitar? Lá em Efésios 5:1, fala justamente isso. Vou ver se o Gabriel... Porque falou que o computador ali tem um delay, gente. Calma aí. Vai dar certo, Gabriel? Ou eu leio aqui? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, a primeira característica que fala que a gente tem que ser imitador, né? E aí, o primeiro ato de generosidade, primeiro não, mas o grande ato, fala lá em João 3,16. E ele fala o seguinte... 3,16. João. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não emprestou. Ele não reteve. Ele não economizou. Ele deu. Ele não reteve o que era o melhor dele, né? Que a gente que é pai e mãe sabe, né? Que quer dar um filho. Quer dizer, a gente nem sabe, que a gente não dá conta nem de pensar algo desse tipo, humanamente falando. Mas Deus deu. E tem atributos que, o Subraí fala isso, na ministração dele. Ele fala assim que tem atributos que são exclusivos de Deus. A onipresença, a onisciência. Mas tem atributos que nós devemos buscar sermos imitadores. E ele cita justamente isso.
A da generosidade, porque Deus deu. Ele deu o melhor. Ele não reteve o melhor. Ele entregou tudo por nós na cruz. Ele deu. E se a gente deseja ser semelhança, imagem do nosso Senhor, a gente tem que passar a preocupar com essa natureza e ter essa natureza de generosidade. Ela não pode ser obrigatória. Muita gente fecha a mão e o coração, né? Quando é para fazer algo. A gente não fecha só a mão, não. A gente fecha a mão e o coração. E por vários momentos a gente faz isso. E aqui pesa muito, porque como eu disse lá, que Deus não dá a quem tem mais capacidade técnica, mas quem tem capacidade técnica cai muito nisso aqui. E é onde eu caio, e já caí várias vezes. Porque quando a gente tem a capacidade técnica financeira, a gente começa a dar de Deus. Eu sei o que é melhor. Eu sei quem eu devo ajudar. Eu sei como eu devo ajudar. A gente começa a julgar como os dízimos da igreja estão sendo utilizados, porque a gente iria administrar de forma melhor. Então, tecnicamente, a gente cai muito nisso aqui. E esses tempos para trás, o pastor me ligou e me falou de algo que se eu pudesse fazer, se eu vai se lembrar de que é. E eu podia fazer, não iria me fazer falta. Mas pela minha técnica, eu falei, eu consigo fazer melhor. Eu consigo fazer melhor. E aí eu fui, fiz algo que era para ser melhor, mas já não deu tempo. Foi por isso que a semana inteira me pesou. Deus não queria que eu fizesse do meu jeito, mesmo que na minha cabeça seria melhor, e humanamente seria melhor. Então, eu falhei na generosidade mesmo tendo. Eu falhei na generosidade mesmo Deus me mostrando que era ali, porque eu queria fazer o melhor na minha cabeça. E quantas vezes a gente faz isso? Ah, não, vou ajudar o irmão ali com dinheiro, não. Mas talvez ele tinha fome, era aquela hora, né? Não é daqui, não era na janta, não, gente, era no almoço mesmo, talvez era aquela moedinha. A moedinha que faltava para ele completar lá, ou o lanche que era para ele fazer. Quantas vezes eu duvido que eu queria que fosse só eu que tivesse já caído nisso, mas eu duvido que tenha sido só eu. E eu volto aqui lá no início da ministração. Eu não me julgo uma pessoa ruim, pelo contrário. Nesse critério aqui, eu tento acertar muito, e eu acho que eu já acertei muito mais do que eu errei nesse critério de generosidade. Mas às vezes, por mais que eu fui generosa, eu fui errado. Eu fiz por obrigação, fiz por constrangimento, fiz por vários motivos. Vamos avançar um pouquinho? Vamos abrir em 2 Coríntios 9, 5, 5 a 7, aí vai ficar assim. Essa é uma passagem que fala muito, tem até música, né? Do versículo 6, mas preocupa não que eu não vou cantar, eu vou me recolher a minha insignificância e eu não sei cantar. Eu falo que o dia que quiser mandar o povo embora, pode mandar eu subir aqui que eu vou cantar que o povo vai embora. Mas é uma passagem muito bonita e muitas pessoas vão se lembrar de um louvor que tem específico e ele fala muito sobre isso. Então, lá em Coríntios fala assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Pode parar aí, só, depois eu vou seguir, mas pode deixar aí, tá? Então, é possível a gente ser generoso, ser avarento da mesma maneira. E isso choca. Porque como que eu contribuo, que eu oferto, que eu dizime, e mesmo assim ainda estou sendo avarento? Se Deus determina que há uma diferença entre generosidade e avareza no mesmo local, é porque no mesmo ambiente ali tinha pessoas fazendo, talvez em forma real, em moeda, cumprindo, contribuindo, mas não atingindo a essência que era para ser atingida, que era honrar a Deus.
E aí, pode deixar aí, não precisa nem retratar não, mas assim como eu falei lá no início, que o dinheiro tem um caráter revelador, a nossa generosidade tem uma linguagem oculta. E aqui que mora o perigo. Em Hebreus fala assim, Hebreus 11:4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, e que, por meio da sua oferta, mesmo depois de morto, ele ainda fala. E aqui eu não vou nem retratar a passagem, que eu acho que todo mundo conhece, que 2 ofertaram, enfim. Mas a nossa oferta, ela fala. E o que a sua oferta, a sua generosidade tem falado sobre a sua vida? Quem tem sido você através da sua generosidade? Ou talvez você não está nem sendo generoso porque está lá afundado nas dívidas e não quer pagar o preço do processo de sair dela. Então, talvez as nossas ações, as nossas contribuições ou a ausência dela tem falado muito mais de nós como cristãos do que as obras que a gente tem feito. É perfeitamente possível eu e o pastor aqui colocarmos R$100, os dois, cada um, a mesma nota. Mesmo não, né? Nota de mesmo valor. E aí o tesoureiro da igreja vai abrir aqui, vai ver 2 notas de igual valor, e para a igreja vai ser a oferta igual, não vai? De forma real, monetária, ela é real, ela é igual. Mas talvez aqui nesse mesmo ato estejamos comunicando coisas totalmente diferentes. Talvez o pastor está dando ali com alegria, com confiança, entendendo que quem provê para ele é Deus, que não há de faltar, não é por medo, não é por constrangimento, não é por nada disso. E talvez os meus mesmos R$100 esteja sendo com murmuração, ou sendo para não passar vergonha, ou talvez alguém do lado que senta ao nosso lado e fala, nossa, que cara generoso, que cara bom, que cara que oferta. Mas talvez eu estou murmurando, reclamando, nossa, podia ter saído daqui do culto, comprado uma pizza. Que a gente gosta de comer, né? Mas eu poderia estar reclamando, poderia estar murmurando. Então, por mais que financeiramente tenha sido igual, no mundo espiritual, essa oferta foi totalmente diferente. Ela foi comunicada de forma totalmente diferente. Porque talvez eu estou dando só por minha mera obrigação. E como eu disse, Deus não está passando um aperto financeiro. Deus não passa por dificuldade financeira. Deus não precisa de absolutamente nada seu. Nada. Embora seja necessário recursos financeiros nos dias de hoje para manutenção da igreja, te levar a palavra, dos missionários, tudo mais. Mas Deus não precisa do seu dinheiro para completar a obra dele. Não precisa. E muitas vezes a gente acha como se ele estivesse sendo um mendigo pedindo, né? Porque muitas vezes a gente trata ele como um cobrador de imposto. Porque se eu não der, ele vai pesar a mão sobre a minha vida. Então, muitas vezes a gente trata Deus assim. E aí, por ele não precisar, vamos caminhar mais um pouquinho. Porque nós precisamos entender que a generosidade, ela precisa de sensibilidade e quebrantamento. E aí, seguindo Coríntios, ele fala, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. No 9:7 ele fala, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com... Então tem diferença. Ele não coloca uma palavra ali em vão, não. Ele não ama apenas quem dá com alegria, ele ama a todos. Mas ele fala, ele ama quem dá com alegria. Ele ama. Então ele trata com pesos diferentes, sim. Então, por mais que talvez você está aí dizimando, ofertando, ajudando o pobre. E aqui, gente, a generosidade ela vai muito além das finanças, viu? Mas aqui nós estamos com
focando sobre finanças. Mas a generosidade, muitas vezes, igual eu estava conversando com a Duda, por conta do Murilo que teve alta do hospital e está precisando de algumas ajudas, está tendo algum suporte de alguns irmãos. Generosidade é isso também, é tempo, é disponibilidade, é ajudar ali num banho, numa alimentação, é dar comida também. Ser generoso vai muito além de finanças, mas aqui eu estou querendo deixar claro, porque nós estamos caminhando nessa linha da série aqui de finanças, tá? Não estou limitando a generosidade apenas financeira. Às vezes você não pode estar no momento financeiramente apto para poder ajudar, mas você pode ajudar de outras maneiras. Isso não exclui a sua obrigatoriedade de ser generoso. Mas muita gente faz isso, dizima, oferta, contribui e trata Deus como cobrador de imposto e chega a falar assim, eu estou em paz porque eu estou fazendo a minha obrigação. A gente ainda põe assim, a gente põe em paz. Estou fazendo a minha obrigação. Mas como eu disse, o desejo de Deus, e Ele espera que a gente haja, com a nossa atitude correta tem que ser apenas para honrar o nome dEle. Ele só quer isso, Ele só quer a nossa honra. E aí, muitas vezes a gente vai lá e contribui com tristeza, com dor no estômago, sabendo que vai faltar para uma conta ali. Ou porque realmente, eu já fiquei, não nessa igreja aqui, que o pastor nunca fez isso. Mas eu já fiquei, muitas vezes eu já contribuí por ficar constrangida pela palavra do pastor, que ele levantou uma oferta e por constrangimento, opa, vou fazer. E esse dinheiro simplesmente não tem validade nenhuma espiritualmente falando. É como se estivesse ali rasgando. Atingiu fisicamente o objetivo, né? Mas não gerou em mim um desprendimento. Não gerou em mim, de fato, uma generosidade na essência. E aí tem um exemplo que a Mirna é uma investidora, ela tem um canal de investimentos. Ela é cristã, eu até já falei para o pastor para ela que hoje ela tem uma empresa de corretora, ela auxilia investimentos. E ela dá um exemplo assim, que a gente dá mesada aos filhos, muitas pessoas têm esse hábito de dar mesada aos filhos, aí chega no dia das mães, eu vou falar dia das mães porque, né, sua mãe, aí chega no dia das mães, aí o filho pega aquele dinheiro da mesada, compra um presente, e ela conta assim mesmo. E quando ele vai entregar o presente para ela, ele entrega emburrado. Ele fala, eu não queria te dar não, eu queria ter guardado esse dinheiro para comprar um joguinho. E entrega assim, murmurando, reclamando no dia das mães. E eu te falo, como mãe ou como pai, teria valor, independente do valor financeiro que esse presente teve para ele ou para você? Faz sentido você ganhar esse presente? Tem o mesmo sabor? Reclamando, murmurando. E ela dá esse exemplo. Quantas vezes a gente faz isso, né? Por obrigação. Não, é o dia das mães, dia do avô, dia do pai, dia do... E talvez um abraço, a presença, a atenção teria valido muito mais do que esse presente. E é assim que muitas vezes Deus age quando a gente traz murmurando. Ela faz essa analogia do filho que dá o presente reclamando. É a mesma forma quando a gente dá algo, contribui, oferta, dizima para o irmão, tal. Munido com esses mesmos sentimentos. E aí aquele presente, ao invés de ser um presente, vira uma ofensa, né? Aquilo que era para ser um carinho, um amor voluntário, um reconhecimento, perde totalmente valor porque foi simplesmente de má vontade. E é por isso que ele deixa bem claro que ele ama quem dá com alegria. Não que a gente dê com cara amarrada, reclamando. Porque assim como o dinheiro tem um caráter revelador, a nossa doação, ela revela a nossa confiança. A nossa confiança de quem é de fato o provedor da nossa vida, quem nos capacitou, quem nos deu saúde para poder conquistar, quem nos deu a habilidade, os dons para poder ganhar. A gente fala que
quando a gente faz uma cara boa, é que esse dinheiro não faz falta para o meu futuro não, porque eu não dependo dele, eu dependo de um Deus que é vivo. Então a generosidade, ela pega muito em muita coisa que a gente disfarça. E a generosidade, ela anda numa linha muito tênue da avareza, da prudência disfarçada, porque a gente estudou na semana passada sobre investimento, que para investir a gente tem que planejar, nós temos que organizar, né, para depois conseguir investir. E aí que está o perigo, porque muitas vezes a gente vai falar assim, eu não vou dar, eu estou vendo o irmão ali com um problema na conta de luz, mas se eu der vai faltar para eu concluir aquele investimento que eu estou fazendo. E aí a gente esquece que a matemática de Deus é totalmente diferente da nossa. Porque na matemática humana, se a gente tem 10 e o irmão precisa de 2, só sobra 8, né? Mas a matemática de Deus não é essa. E ela relata, tem vários relatos dos pães e peixinhos, né? Ainda sobrou 12 cestos cheios, mesmo alimentando toda aquela multidão. Então, a matemática, ela é totalmente diferente. E aí, a gente fala, não, eu vou economizar mesmo, porque eu estou agindo com prudência, porque eu preciso para sustentar minha família. Eu preciso de semente para plantar no momento certo. E aí a gente retém por medo, pelo egoísmo, mas na verdade é porque a gente coloca nossa segurança naquele saldo bancário mesmo. E a gente esquece, assim como lá nos peixes e nos pães, que o Senhor, Ele vai multiplicar a sementeira, né? Então, ela é muito fácil da gente cair nessa prudência disfarçada de avareza. E muitos cristãos caem nela. Muitos. Ainda fala, eu estou fazendo o que Deus manda, eu estou mandando guardar, eu vou guardar, né? Eu não sei quando vai vir um momento difícil. Lá em Lucas 21, 1-4, retrata uma passagem que ele fica reparando as pessoas que estavam passando. E aí fala na palavra que, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Essa, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Todo mundo conhece essa passagem, né? E ela mais uma vez vem para reforçar que mais do que o valor é a sensibilidade que a gente coloca quando a gente está fazendo essas ofertas, entrega do dízimo, devolução. Mais do que o montante na conta, mais do que o peso, porque muitas vezes as ofertas, os dízimos eram em pesos, né? Não era moeda como a gente entende hoje, muitas vezes não era. Mas ele, de fato, ele deixa claro que ele mede pelo sacrifício e pelo nosso desprendimento. E por quê? Tinha algum problema aqueles ricos estarem doando aquelas certas quantias? Não. E aqui, Ivone, eu acho que vai cair bem naquilo que a gente falou lá no início. Aquele cara que ganha na Mega Sena e oferta a Deus, tem algum problema? Talvez o objetivo físico foi atingido, a arrecadação, né? Mas a essência de honrar a Deus foi cumprida?
Será que o ato de jogar e ganhar no jogo honrou a Deus? Então, aqueles ricos que passavam e estavam distribuindo grandes quantias, não mudava em nada o estilo de vida deles. Nada. Não era uma manifestação de fé deles. Não doía. Não exigia nada deles. A palavra deixa claro que era do que sobrava. Já aquela viúva deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. E ele consegue trazer para nós que a confiança absoluta dela estava em Deus. Absoluta, porque você pensa, você dá tudo. Não foi metade, não, foi tudo. E só pelo fato dela ser viúva já mostrava que ela já, né, não tem aquele mesmo provisão, porque era o marido, né? Então você já vê que ainda era mais difícil. Ela deixava claro que a sua confiança absoluta estava em Deus, que era que provia tudo para ela. E aí, mais uma vez, ele reforça que ele não está interessado na quantia que você pode dar. As ofertas que a igreja necessita fisicamente são bem diferentes do fato de gerar um fruto. Você pode estar aumentando a sua conta bancária e ajudando financeiramente, fisicamente a sua igreja. E mesmo assim não está alegrando ao Senhor. Mas quando a gente faz pelo fato de sermos generosos, Ele arranca de nós a raiz do egoísmo, da avareza, da idolatria que nós colocamos o dinheiro na nossa vida. E se você quiser ter um termômetro, se de fato o dinheiro já está comandando a sua vida, é muito fácil. Se o simples fato de você abençoar algum irmão te traz um mau humor, ô meu amigo, você só tem dinheiro. Você já está tão pobre, como diz meu marido, é tão pobre, é tão rico, como que é pobre, bem? É tão pobre, só tem dinheiro. E eu conheço várias pessoas assim. E aí é o momento que a gente entende que a gente não tem mais o dinheiro, é o dinheiro que tem a gente, né? E muitas vezes a gente mesmo que está sendo assim. E eu não quero que a gente saia aqui com sentimento de culpa, de remorso, mas eu quero que a gente saia daqui arrependido. Arrependido. Porque para a gente poder mudar essa realidade, para que a gente haja de fato com generosidade, com desprendimento, que a gente haja de fato com uma boa mordomia, que a gente haja de fato como investidores do reino, nós precisamos pedir por perdão. Porque, como eu disse, eu duvido que seja apenas eu que tenha agido de forma errada. E não é agido com frequência, mas é agido em vários momentos. Porque antes de ajudar, de ser generoso, a gente julga. Ah, não vou fazer para fulano, não. Vou não. Fulano fez nada enquanto estava aqui trabalhando, estava lá. Mas eu quero que, de fato, e quando a Débora falou hoje aqui, para quem não sabe, os meninos até brincam comigo, que eu não fico em pé na hora de louvor, eu não bato palma. Eu vim, a primeira igreja assim foi presbiteriana, depois a Maranata, e lá não tem muito disso, de bater palma, de levantar. E é o meu jeitinho que eu tenho de estar ali concentrada, louvando. Mas o louvor inteiro eu passei chorando ali hoje. E aí a Débora começou a ministrar. Né? Ela falou que no final também, de novo, no início também ela tinha falado. Mas não tem como
a gente esconder o verdadeiro caráter nosso de Deus. Não tem como. E nós temos tentado esconder. Nos maus hábitos, nas dívidas, na falta de investimento e principalmente por estar jogando todos esses recursos e esses sementes que Deus deu na terra ruim, nós não estamos sendo capazes de gerar bons frutos. Então, eu queria que o pastor finalizasse hoje, porque hoje eu não vou conseguir ficar muito tempo, não. Mas por algo muito específico, gente, porque Deus falou comigo em algo muito específico. Muito específico. Esse ano foi um ano muito difícil. Não financeiramente, não é isso. Mas eu tenho um desejo que só Jesus sabe. E Deus fechou uma porta para mim esse ano que eu ainda não engoli. E não porque vai me fazer falta financeira, que graças a Deus não faz. Não muda nada da minha vida, nem da minha família. E mesmo eu sabendo que tem algo no meu coração, que a primeira vez que me foi falado foi em sonho. E aí eu comecei a pensar que aquilo poderia ser possível. E depois de um certo tempo que eu passei, poderia achar que era possível, eu comecei a desejar aquilo. E eu sei que essa porta fechou e tem algo, não é diretamente disso, mas eu sei que precisava ser fechada. E mesmo assim eu não engoli. E aí o que a Débora falou foi justamente isso. Muitas coisas são expostas, não é para constranger, é para curar. Então assim, hoje eu não vou conseguir ministrar por muito tempo. Mas eu queria que o pastor orasse por nós nesse sentido, de curar os nossos medos, de curar a nossa insegurança, de curar do egoísmo, da vaidade, do ego. Porque eu acho que está todo mundo cheio de si, de muito merecimento. E se a gente for partir por esse lado, irmão, você não merece nada. Tudo que você tem é muito mais do que você merecia. Você não merece nada. E a gente está tão cheio de si. Ai, porque eu tenho um bom nome na praça. Ai, porque eu tenho empresa X. Ai, porque eu ganho assim. Ai, porque eu moro na casa Y. Ai, que eu tenho um carro tal. A gente está cheio do eu quero, eu posso, eu preciso, eu mereço. O eu mereço me rebenta. É um tal do eu mereço. Tadinho do meu filho. Eu preciso me endividar para dar um negócio para ele. Tadinho, ele merece. Eu não aguentei, viu, Ivone? Eu tive que falar porque isso não me desce. Pessoas que você pode fazer pela graça na vida de alguém, né? Talvez não lhe faz falta, você faz pela graça. Mas tem gente que endivida para fazer gracinha com os outros, ou até para filho, para marido, para esposa. Não sabe falar um não. Ah, porque tadinho, ele merece não. Se você não pode agora, ele não merece. Deus não vai te cobrar além do que você precisa e pode fazer. Não vai. Não joga eu vou fazer agora e Deus vai ver o que ele faz lá na frente. Para com isso, você vai ser envergonhado. E não é só nós não, isso é como igreja. Olha quantas vergonhas que a igreja tem passado. Por falta de planejamento, por falta de prudência, por falta de boa administração. Talvez por vaidade, para aparecer para outra igreja, para aparecer em quantidade, em volume, em estrutura. Deus precisa dessa estrutura aqui não. Fui lá no Curral do Fogo uma vez num culto. Lá nem igreja física assim não tinha. Não sei se tem ainda, porque estava construindo, né? Estão construindo. E a palavra não foi menos eficaz e menos transformadora do que porque não estava numa estrutura perfeita, não. E o nome dele estava sendo honrado lá e exaltado. E agora tem muito lugar com estrutura top que o nome de Deus está sendo dando mau testemunho a gente. Em nome de Deus. E falando que é em nome de Deus. Então, pastor, ore por nós, que a gente precisa nos curar e recolher a nossa insignificância mesmo.
E que a gente saiba que a gente precisa passar por esse processo de entender a boa mordomia, de não ter dívida, de saber investir, de ser generoso e depois ainda ter o contentamento para que a gente possa, de fato, exaltar o nome do Senhor, de levar o nome dele a mais pessoas, a honrar a palavra dele, de dar bom testemunho. Amém?